Enquanto nos assentamos, vamos cantar em Mi maior, queridos músicos. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, chegou sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Pode continuar o piano para nós? Queridos filhos e filhas da igreja, há mais de 2000 anos, a Santa Igreja conserva a fé em Cristo Jesus fielmente, sem nenhuma alteração. Nenhuma, eu disse. Alterações aconteceram depois, no século XVI. Sem nenhuma alteração. A mesma fé que foi transmitida pelos apóstolos. E essa igreja dizia desde o início, sempre afirmou que até mesmo a sua sede em Roma, a saber, o próprio Vaticano, ela sempre afirmou que a sua sede estava construída sobre os túmulos dos apóstolos, e a saber, sobre o túmulo de São Pedro. E por que a igreja afirmava isso? É bom você entender como um bom católico, né? Senão você cai no bico de ignorante. Então veja bem, logo desde os primeiros anos, São Pedro vai morrer lá mais ou menos em 67 depois de Cristo, sobre o imperador Nero. Nero, para quem não sabe, né, foi aquele que tacou fogo em Roma. Um fatídico dia ele achou que Roma estava muito escura, então ele decidiu iluminar Roma, acendendo cristãos enfileirados como postes para deixar Roma mais iluminada. Os cristãos evidentemente gritavam sendo queimados, e o Nero louco tocava violino enquanto Roma era iluminada e dizia: olha que bonita, Roma está iluminada. Iluminada com cristãos queimados. Então é mais ou menos aí. Foi ele, inclusive, sobre o império dele, que São Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Porque quando foi ser crucificado, ele falou: só peço uma. A pessoa tinha direito, né? A pessoa tinha direito de fazer um pedido, né? Pelo menos isso, né? É o único pedido que eu faço, que eu não morra como meu mestre. Eu não sou digno. Então, já que vocês querem me crucifica de cabeça para baixo, né? E assim São Pedro, então, ele dá a sua vida por nosso Senhor. E veja, desde o ano 67, gente, está fazendo as contas? Grandes multidões começaram a peregrinar para o túmulo de Pedro. Túmulo de Pedro, né? E eles iam ali e eles deixavam seus pedidos de oração. Olha que interessante, né? E falavam assim: ó Pedro, reza por nós. Porque nós nunca tivemos problema, os cristãos originais nunca tivemos problema com gente rezando por nós aqui na terra e depois que morre. Isso é coisa do século XVI. Nunca tivemos problema com isso. Nunca a gente confundiu Pedro com Jesus ou com Deus. De jeito nenhum. A gente sabe que eles rezam por nós. Já rezavam na terra e agora no céu eles rezam por nós. Então presta atenção, porque é bom você entender. Começaram peregrinações. Ano 100, ano 200, ano 300. Certo? Só que veja, aí se passaram 274 anos. Viu? 274. O imperador agora era Constantino. Constantino se converte ao cristianismo por várias razões. Alguns dizem por razões políticas, só Deus o sabe. Isso pouco importa para nós. Mas Constantino permite que o cristianismo, que era o catolicismo, não existiam outras, não existia outra igreja, né? Isso é coisa de depois, se torne a religião oficial do Estado. Agora preste atenção. Naquele lugar que o povo peregrinava,
o Constantino falou assim: vamos fazer uma mega igreja, e fez uma basílica. E aí ele fez uma igreja em cima de um gigantesco cemitério. Venha e convenha comigo, porque os cristãos eram mortos no circo de Nero, porque Nero fez um circo. A palavra circo em latim é circus. Um pouquinho de aula de história, mas não é circo de Soleil, não. Como que eram os circos? Circos máximos. Nos circos, cristãos eram levados para serem comidos por leões. Deixavam os leões sem comer, aí soltavam os leões e o povo ficava dizendo: pega, pega, pega. Era assim, o circo, a diversão do povo era essa. Olha que povo bom, hein? E isso com Nero, hein? Aí passa Nero, depois de um tempo vem um imperador chamado Calígula, e o Calígula manda dar uma enfeitada no circo e tem uma ideia. O Calígula, ele gostou de um obelisco que tinha lá no Egito, e aí, como troféu de guerra, ele ordenou que o obelisco fosse trazido num navio para Roma, porque ele falou assim: está faltando um enfeite no meu circo. E no circo dele, ele põe um obelisco que naturalmente tinha inscrições em hieróglifos, que era a linguagem antiga do Egito, né? Ele põe o obelisco ali para enfeitar o circo dele. Esse obelisco que eu estou falando do Calígula, portanto, é antes de Pedro morrer crucificado de cabeça para baixo. Então, aí veja, a Basílica de São Pedro, ela é construída nesse lugar do ano 274 que eu falei. Primeiro, não essa atual, a primeira igreja. Para quê? Para marcar onde era o túmulo de Pedro. Você entendeu? Então Constantino fez um favor para nós, porque fazendo a igreja lá, em cima desse cemitério, onde milhares de cristãos derramaram seu sangue, estavam lá enterrados, uma vala comum, como se diz, quando não tem nome, indigentes. Ele fez um favor para nós, porque ele marcou o túmulo de Pedro. Que interessante. Vamos colocar aqui nas imagens, quem está em casa também, bota lá a Piazza San Pietro, ou seja, a Praça de São Pedro. Então você vê aqui, ali a cúpula, o Vaticano, está vendo a praça. Quando a turma entra nessa praça para visitar o Papa, a turma entra tão eufórica que quer ver o Papa, né? E nem cai na conta de que pisando aqui, eles estão pisando um gigantesco cemitério, onde estão enterrados os primeiros cristãos. Que interessante. E você lembra que eu falei para você do obelisco, que o Calígula mandou trazer do Egito? Olha onde ele está. No centro da praça, né? O que ele enfeitava antes? O circo de Calígula, onde os cristãos eram mortos. E se você não sabe, fica sabendo, é bom você saber. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, à sombra deste obelisco. E é por isso que o obelisco está lá no centro. Agora, isso eu falei nos primeiros séculos, não é verdade? Só que até 1939, já está perto de nós, sempre a ciência tirou sarro de nós, falando assim: vocês falam que Pedro está enterrado aí, não tem nenhuma comprovação histórica, vocês são mentirosos. Isso é mentira. Só porque a gente lá deixar pedido, isso é mentira. E aí aconteceu. Quando você chega no Vaticano, na parte de baixo os papas são enterrados, né? Só que são 2000 anos de história. Mais 270 papas. Começou a faltar lugar para enterrar papa. Aí em 39 o papa da época falou assim: vão ter que mexer, né? Com todo respeito, vão ter que mexer e ampliar. Quando a turma foi ampliar, desabou um pedaço lá embaixo. E aquilo que a turma achava que era o subterrâneo, não era. Tinha mais subterrâneo lá para baixo. E aí que o negócio pegou. Isso em 1939. Porque daí quando descobriram que lá embaixo tinha um túmulo misterioso, aí os cientistas, os arqueólogos falaram assim: Papa do céu, não deixe escapar uma oportunidade dessa. Ninguém nunca pode mexer aí, porque é muito sagrado, fica lá no fundo. Deixa a gente estudar. O Papa falou: pode estudar, enquanto está reformando, vão lá. O que a turma fez? Pelo método carbono 14 e com auxílio de uma luz azul
que os cientistas e arqueólogos usam para ler inscrições em pedras de mais de 1000 anos, acharam uma frase em grego. E por que grego? Porque nessa época a língua universal não era o latim, era o grego koiné, que era o grego popular. E com a luz azul encontraram lá no túmulo lá embaixo a seguinte frase: Petros esne, que significa Pedro está aqui. Aí nós tivemos a comprovação histórica em 1939. Ou seja, passaram 2000 anos para a ciência descobrir aquilo que a gente sempre falou: Pedro está enterrado aqui. E como se não bastasse, descobriram mais 2 coisas fabulosas. O quê? Em pedras, pedidos de primeiros cristãos dizendo: Pedro, reza por nós. E acharam os restos mortais, os restos de ossos de um homem de cerca de 67 anos, de uma boa compleição física, que muito provavelmente só podem ser os restos mortais, o nosso querido São Pedro, o primeiro Papa. Bota a segunda imagem lá para nós, por favor. Quando vocês olham mais de perto essa outra imagem, aqui está o obelisco que eu falei para vocês, né? Muita gente não sabe de 2 coisas, são 3, a primeira eu já falei, né? O obelisco é antes de Pedro, e Pedro foi crucificado, à sombra dele e milhares de cristãos. Só que lá em cima do obelisco hoje tem uma cruz. E na época do imperador não era. O que tinha lá em cima? Tinha uma esfera dourada com as cinzas do imperador Júlio César. Aí o Papa Sisto V, em 1587, o Brasil era jovenzinho, portanto, mandou tirar a bola lá de cima com a cinza do Júlio César, mandou entregar para o museu, mandou botar a cruz lá em cima. E dentro dessa cruz, o que o Papa pôs? As lascas da verdadeira cruz de Cristo. Olha que interessante. E aí, o que ele quis dizer com isso? Esse obelisco é colocado aqui, onde o império dos homens caiu, o império de Deus se levantou. Que coisa maravilhosa. Você pode perceber que o obelisco tem 4 faces embaixo, ele é um quadrilátero. Em cada face está em latim o quê? Um exorcismo. Bota as imagens lá, por favor. Eu vou colocar 2, ó. Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Português. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E embaixo, Christus ab homini malo plebem suam defendat. Que Cristo defenda o seu povo de todo mal. E dos outros lados está escrito o quê? Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, vence o leão da tribo de Judá. O que significa isso? Que ali na praça do Vaticano, bem no centro, tem um exorcismo. Para quê? Essa praça denota simbolicamente a luta entre o bem e o mal, e esse exorcismo ajuda a impedir Satanás de chegar perto da cadeira de Pedro, porque Jesus prometeu hoje: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Mas passe a próxima imagem, que eu quero que você tenha uma aulinha de catolicismo hoje. Olha lá, a próxima, pode ir para frente. Quando resolveram fazer essa basílica, resolveram fazer a igreja, que é aquela cúpula que vocês estão vendo lá, aquela cúpula foi idealizada por nada mais, nada menos que Michelangelo Buonarroti, né? O grande Michelangelo. Resolveram fazer a igreja em forma de uma cruz. As igrejas que têm forma de cruz são chamadas de igrejas românicas. Então elas são assim, elas têm 4 faces. Você que vai à Aparecida do Norte, já não ficou perdido alguma vez? Você entra por uma fachada, sai pela outra, para estar no mesmo lugar, fica rodando. Não é assim? Porque a Aparecida, se você olhar de cima, ela é um formato de uma cruz. Por exemplo, a igreja de Piedade é o formato de uma cruz. Essas igrejas são chamadas igrejas românicas, para honrar nosso Senhor. Ora, a Basílica do Vaticano, pode dar o zoom de novo, por favor? Ela é no formato de uma cruz, como nós podemos ver. Olha aí, uma cruz certinha, e a cúpula está ali. Mas a turma também começou a peregrinar, e o Papa pediu que um grande arquiteto chamado Bernini bolasse uma praça. E ele tem uma grande ideia. Ele fez as famosas colunatas de Bernini. E como que elas são? Elas são assim. Qual é a ideia?
que quando os peregrinos chegam, a mãe igreja os abrace. Por isso que a Aparecida, que é uma cópia disso daqui, se você olhar bem, você chega na Aparecida, são os braços da mãe te abraçando. Olha que bonito. Mas agora eu vou dar o checkmate. Nessa época não existia drone. Nós não tínhamos imagens aéreas, fotografias aéreas. E aí, um belo dia, resolveram olhar de cima, né? E quando olharam essa imagem de cima, quero que coloque em casa, por favor, para quem está em casa, nas telas, olha só a figura que formou, né? Se você olhar atentamente essa imagem, você vai perceber exatamente o formato de uma chave. Aqui é o cabo e aqui a praça é o segredo pelo qual você abre a fechadura. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves. Tudo que você ligar será, e o que você desligar será desligado. Só que isso aqui não foi planejado pelos homens, tá? Isso não foi planejado. Isso aqui aconteceu depois, né? Para você ver como que é Deus quem cuida desta santa e amada igreja, que tem mais de 2000 anos e foi fundada e plantada com o sangue do Cordeiro e com o sangue dos mártires. Por isso, da próxima vez que você ouvir aquela frase, Deus não tem religião, ou todas as religiões são iguais, mentira. Deus fundou a sua própria igreja e falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha. E por que ele disse minha no singular? Porque tem outras que não são dele. Por isso ele fez questão de dizer: a minha igreja. Portanto, veja a beleza e a necessidade da igreja, que, repito, foi plantada com o sangue do Redentor e com o sangue dos mártires, dentre eles São Pedro e São Paulo e Santa Filomena. Veja como a igreja é necessária para a salvação. Por isso, após essa catequese, agora sim é onde o calo te aperta que eu vou falar. A igreja custou o sangue de Jesus e o sangue de Pedro e Paulo para você num belo dia falar: não preciso da igreja, eu rezo em casa, eu vou à missa quando eu estou me sentindo mal, eu só vou se eu sentir no meu coração. Quando eu não tenho vontade, eu não vou. Eu não fui na igreja ainda, padre, porque eu não senti. Você precisa olhar para Pedro e Paulo e ver que eles deram sangue pela igreja, para que nós tenhamos a igreja, para você dar valor à igreja quando lhe dá na telha, porque você não entendeu ainda que a igreja é necessária para a nossa salvação. Nós devemos hoje, mais do que nunca nessa festa, louvar a Deus, porque Cristo adquiriu a igreja derramando o seu sangue. Tem gente que para de ir na igreja por causa de pessoas, porque trocou o padre lá da paróquia e não foi com a cara, porque não vai com a cara do novo coordenador, da nova coordenadora, porque dizem que lá tem muito defeito. Acho engraçado, trocou coordenador, coordenadora de paróquia, um monte de gente vai embora. Porque nunca foi por Cristo, foi por ego, foi por vaidade, não foi pelo Senhor. Se a atendente do McDonald's te tratar mal, você continua comendo Big Taste. É verdade. O padeiro te trata mal, você continua comprando pão. O seu patrão que te maltrata, um chato de galocha, mas amanhã, segunda-feira cedo, você está lá. Por quê? Por quê? Por que você continua indo trabalhar, mesmo se seu patrão te trate mal? Porque você acha que as coisas de Deus não são importantes, que as coisas da terra são. Aí amanhã, alguém da acolhida te olhou torto, né? E tudo bem, a acolhida tem que colher bem, mas tem dia que a pessoa está de ovo virado, e eu também, né? Olhou meio de rabo de zóio, falou: ah, não vou mais naquela igreja. A pessoa da acolhida me maltratou. E quando foi que Cristo te maltratou? Aí que está o negócio. Vamos largar de ser criança. Eu tenho visto uns catoliquinhos que estão mais para cristal que para católico. É um olharzinho torto, não guardou o lugar dele no banco, pediu para levantar, não volta mais nessa igreja. Mas na padaria você vai, no McDonald's você vai, porque você não acredita em Deus. Você acredita na terra, você não acredita no céu. Se alguém na igreja não me trata bem, o problema é dele.
Eu vou lá por amor a Jesus, por amor a Filomena. Vou lá por São Pedro e São Paulo. Eu não vou lá porque o padre me vê. Eu não vou lá para o ministro, não sei das quantas, me vê. Aí mostra muito bem que tipo de fé você tem. Se é uma fé mequetrefe ou se é uma fé verdadeira. Aí um belo dia, sei lá, eu estou com um problema lá na minha família. De repente eu pedi uma bênção para mim. E eu, sei lá, fui deselegante com você. Para não topo mais. Pelo amor de Deus, vamos largar de ser vidrinho. Largar de ser vidrinho. Vamos crescer, minha gente. O que nós estamos fazendo aqui todo domingo? Buscando a Cristo. Os santos padres diziam que a igreja é a arca de Noé. Só quem entra na arca é salvo do dilúvio que é esse mundo. E quer saber? A gente acha a arca de Noé muito romântica, né? Porque a arca de Noé estava cheia de quê? De bicho. Onde que eles faziam as necessidades? Lá dentro. Se a pessoa fedentina que era aquilo lá, coitado do Noé, né? Aquele cheiro de mijo de vaca, né? Vai saber o fedor, né? Dos outros lá, não sei. Presta atenção. A igreja é como a arca de Noé. Dentro dela, por causa de mim, que sou um miserável pecador, tem mau cheiro, tem defecção, tem desconforto. Só que do lado de fora é pior, porque do lado de fora é dilúvio. Do lado de fora você morre. Então é melhor ficar dentro da igreja, com os desconfortos que tem, com as pessoas difíceis que tem, porque do lado de fora você morre. Fora da igreja não há salvação. E agora eu vou contar a última parte. Primeiro dei uma catequese, depois uma chanfrada. E agora a parte boa. Na primeira leitura, pare de vir à igreja só quando estiver na telha. Venha porque você precisa da igreja. E eu também preciso, tá? Na primeira leitura nós vemos que São Pedro, por amor a Cristo, foi parar na cadeia e estava acorrentado. Não é isso? E quando São Pedro estava acorrentado, vamos conferir aí no versículo 5 da nossa leitura. Primeira leitura, pega aí. Estudar a Bíblia. Domingo aqui você tem aula de Bíblia. Vamos lá. Primeira leitura, versículo 5, né? Olha lá. Pedro estava na cadeia, não é isso? Eu vou começar e vocês vão. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Quem que rezava por ele? A igreja. Quando você perde alguém querido na sua família, quem reza por ele? A igreja. Quando você passa por tribulação, quem reza por você? A igreja. E sem querer ser fúnebre, mas é isso. Quando você morrer, e muita gente, depois de 100 anos você morrer, nem lembrar que você passou por aqui, e parar lá no purgatório, quem vai rezar por você? A igreja. Porque em toda a Santa Missa ela diz: lembrai-vos, ó Pai. A igreja é sua mãe e nunca vai parar de rezar por você. Nunca. Até você chegar no céu. Agora, numa mãe nunca se bate, nem com uma pétala de rosa. Por isso você tem que defender a sua mãe, que te gerou para Cristo no seu batismo. Nós não podemos deixar passivamente que as pessoas ofendam a nossa mãe, que é a igreja. Não podemos. Não podemos ser covardes. A igreja é a nossa mãe e ela ora por nós. Reza continuamente a Deus por nós. Você voltou, você que esteve afastado da igreja, você voltou, sabe por quê? Porque a igreja nunca parou de rezar por você. Todos os anos que você esteve fora como um filho pródigo, a igreja estava rezando pela tua conversão. E é por isso que você voltou. Nós somos frutos da oração da igreja. E glória a Deus por isso. E eu quero contar uma coisa para vocês para concluir. O Papa Gregório, que é o Gregório Magno, em uma de suas homilias, ele contou de uma mulher, gente, que teve um marido que foi enviado para a guerra. E nessa guerra a maioria morreu, a grande maioria. Então as pessoas começaram a receber as notícias dos seus falecidos, né? E aí receberam notificação, mas a do marido dela não veio. Passou 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos e ninguém falou mais nada do marido dela. Como todo mundo morreu, só meia dúzia conseguiu se safar. O que essa mulher fez como uma boa católica? Ela começou a oferecer missa em sufrágio da alma do marido dela. Sempre que tinha missa, ela oferecia. Muito bem.
Passados alguns anos, quem bate na porta da casa dela? O marido. Ela quase teve um piripaque, né? Quase infartou. Até ela cair em si e ver que não era um defunto, né? Isso é uma história real, não estou contando historinha não, isso é real. Quem contou foi o Papa Gregório, né? Quando ela caiu em si, ela falou: meu amor, o que foi que aconteceu? E ele disse: então, amor, todo mundo estava comigo morreu, mas eu e mais uns 2 lá, a gente virou prisioneiro de guerra. E eu fiquei todo esse tempo acorrentado nos 2 braços, nas 2 pernas, por espessas correntes. Ela falou: mas como você escapou? Olha o que ele disse: não sei te explicar. Só sei que todo dia, num horário, uma corrente estourava. Uma corrente estourava. Aí, ela, iluminada pelo Espírito Santo, falou: tá, quais eram os dias e o horário que a corrente estourava? Ela disse: era o momento que eu oferecia a missa por você, pensando que você estava morto. Nós não temos noção de quantas libertações acontecem quando a gente começa a frequentar a missa assiduamente, de corpo, de alma, de mente, de espírito. Às vezes a turma vive caçando missa por cura e libertação, e tudo bem, é bom, faz muito bem, eu rezo. Mas toda a missa é pela cura e libertação. É que naquela o padre fala e mostra alguns para aumentar a sua fé. Mas às vezes você vem numa missa, você está com uma doença grave, você nem sabe, nem foi diagnosticado, você é curado. Lá no céu você vai ficar surpreso. Você tinha um monte de doença que não foi para frente. Sabe por quê? Porque você ia à missa e comungava regularmente, e a Eucaristia é remédio para nós. Você não tem noção. Você não tem noção dos acidentes que uma missa te livrou. Acidente de carro, acidente de trânsito, roubo, assalto, sequestro. Por isso que o padre pede aqui daqui a pouco, vocês, toda a missa, né? O padre fala: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos protegidos do pecado, como é mesmo? Libertos do pecado e protegidos de todos os perigos. Você não tem noção de quanta libertação Deus provê na sua vida, em cada santa missa em que você permite que a igreja ore por você. E agora quero terminar fazendo uma pergunta bem fácil, por isso todos respondam. Vamos lá, bem fácil. Pedro estava na cadeia. Quem foi buscar Pedro na cadeia? O anjo de quem? Do Senhor. O anjo arrebentou as correntes, abriu a cadeia e abriu o portão gigante da cidade, que a palavra diz que o portão abriu-se sozinho. Por que sozinho? Com a intervenção de Deus. Então vou repetir a pergunta: quem foi buscar Pedro na cadeia? O anjo do Senhor, perfeito. Mas quem foi buscar o anjo lá no céu? Agora guarda essa. Foi o anjo do Senhor que foi buscar Pedro na cadeia, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo lá do céu. Entende? Então, o que é orar? Presta atenção. Orar é você enviar, mandar um anjo naquela situação que você não pode controlar. Isso é orar. Às vezes você precisa resolver um problema com uma pessoa, ela não está acessível, ou porque não quer, ou porque mudou de casa, de país. Você pede para o seu anjo da guarda falar com o anjo da guarda dela. Os dois trocam ideia, a cabeça dela se ilumina e a coisa se resolve. Entende? Às vezes a gente vai ter um assunto difícil com o nosso chefe, com o nosso patrão. Antes, anjo da guarda, chega lá primeiro, já troca uma ideia lá com o anjo da guarda dele, que esse homem só por Deus, né? Deus ajuda. Entende? Orar é enviar um anjo onde eu não sou capaz, me sinto impotente diante daquela situação. Quando eu não posso abrir um portão, o anjo de Deus abre portas para mim. Por isso, querido filho, querida filha, acredite nos anjos, tá? No bom sentido da expressão, use mais os anjos, porque eles estão adorando a Deus, mas Deus os colocou ao nosso serviço para nos ajudar
nesse caminho da nossa salvação. E se você duvida, confere aí, na última estrofe do seu salmo. Veja aí. O salmo, última estrofe, está escrito aí: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Olha que bonito, né? O anjo vem fazer acampamento perto daqueles que amam, adoram e buscam a Deus. E o anjo de Deus vai abrir portas que você não é capaz de abrir. Amém? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.